Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conceda neste dia um coração simples e verdadeiro. A palavra que nós vamos escutar hoje, ela não é dura demais para ferir, mas ela é firme o suficiente para nos curar. Através dela, Jesus nos chama a olhar menos para os lugares de destaque e mais para a verdade do nosso coração. Porque só a humildade, meus irmãos, nos coloca de pé diante de Deus. Nós refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O menor é o maior no reino. Irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus, ela nos mostra Jesus falando às multidões e também aos seus discípulos, tendo diante de si os mestres da lei e também os fariseus. Nosso Senhor reconhece que eles ocupam a cadeira de Moisés, portanto, eles têm autoridade para ensinar a lei. O problema, meus irmãos, não está no que eles dizem, mas no modo como vivem. Eles falam, mas não praticam. Impõem fardos pesados aos outros, enquanto eles mesmos não movem um dedo para ajudar. Jesus denuncia esse tipo de religiosidade. Uma religiosidade que busca aparências, faixas largas com trechos da Escritura, lugares de honra, títulos respeitosos. Tudo isso só revela um coração mais preocupado em ser visto do que em servir. É então que Jesus apresenta o critério do reino de Deus. Maior entre vós seja aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui Jesus não está atacando pessoas, mas ele está apontando incisivamente para um modo falso de viver a fé. Uma fé sem coerência, uma fé sem serviço, uma fé, meus irmãos, sem humildade. Hoje essa palavra nos alcança diretamente, porque, meus irmãos, nós também podemos correr o risco de viver uma fé de aparência, saber falar bonito de Deus, ocupar espaços na igreja, cumprir diversas funções, mas sem deixar que o Evangelho desça de fato ao coração e nos transforme e transforme também a nossa vida concreta.
Jesus nos recorda que no reino de Deus não existem títulos que salvam, muito menos cargos que santificam. O que conta é a coerência entre o que nós professamos e o que vivemos. Pois a verdadeira autoridade, meus irmãos, ela nasce do testemunho verdadeiro. Quem serve com amor fala mais alto do que quem apenas ensina com palavras. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que a santidade não consiste em grandes palavras ou aparências piedosas, mas em fazer a vontade de Deus com humildade, mesmo nas pequenas coisas. Vejam que esse pensamento ele se encaixa perfeitamente no Evangelho de hoje. Porque Deus, meus irmãos, não se impressiona com o que nós mostramos, mas com a verdade do nosso amor. Meus queridos irmãos, Jesus nos convida hoje a uma revisão sincera de vida. Como será que eu exerço a minha fé? Para ser reconhecido ou para servir? As minhas palavras, elas edificam ou elas apenas impressionam? Será que eu sou exigente com os outros e indulgente comigo mesmo? Na nossa família, na nossa comunidade, nos ministérios, o verdadeiro discípulo de Jesus não deve jamais buscar o primeiro lugar, muito menos querer preocupar-se em ser chamado de mestre, mas colocar-se, meus irmãos, a serviço do irmão. O discípulo ele não deve pesar a mão sobre os outros, mas ajudar os fardos que muitas vezes oprimem os nossos irmãos. Este evangelho, ele não nos pede que nós abandonemos as nossas responsabilidades, mas que nós purifiquemos o nosso coração. Jesus não quer nos impedir de sermos protagonistas. Ele quer, na verdade, nos colocar no lugar certo, aos pés dos irmãos, servindo com amor. Este é o protagonismo que nos é reservado. Que esta palavra ela nos liberte da fé de aparência, e que ela nos conduza à fé que se ajoelha, à fé que serve e também que ama. Porque, meus irmãos, no reino de Deus, o menor não é esquecido, o menor é exaltado. E só quem aprende a descer com Jesus, um dia se levantará com ele. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.